Olá, meus queridos alunos, vamos retomando os nossos estudos acerca da história da arte. Muito bem, em nossos últimos encontros nós falamos sobre amplos aspectos da arte medieval. Comentamos sobre a arte surgida na chamada arte bárbara, falamos sobre a arte românica, mais grosseira, mais brutal, falamos também sobre a arte gótica, a arte mais elaborada, a arte da Baixa Idade Média. Na nossa aula de hoje nós iremos comentar justamente sobre o teatro surgido naquele momento. Porém, antes que nós possamos realizar os nossos estudos acerca do teatro medieval, nós vamos abordar as origens do teatro, o teatro grego. O teatro, meus amigos, é a teatralidade, o ato de encenar, o ato de representar, existe desde o momento que surgiram ali as encenações ritualísticas da pré-história. Como nós estudamos quando estudamos a arte pré-histórica envolvia um amplo ritual. Nesse ritual estava inserido a música das danças em volta das fogueiras, estava inserida a pintura, que era a parte final do ritual, onde os nossos humanos pré-históricos, humanos primitivos, iam até as cavernas para terminar o ritual pintando nas cavernas. Porém, em meio desse ritual, envolvia a teatralidade. Teatralidade, encenação, representação. Lá na pré-história a gente já falou sobre isso. Porém, o teatro, enquanto assumir personagens com roteiros programados, uma arte direcionada com plateia para assistir uma encenação, uma plateia para assistir uma história, isso vai surgir na Grécia. A Grécia, ela é o teatro do qual nós conhecemos hoje. O teatro da maneira que conhecemos hoje. Isso surge lá. Dessa forma, meus amigos, vamos entender como foi que surgiu o teatro. O teatro ressurgiu, meus amigos, nas Dionisíacas. O que são Dionisíacas? Dionisíacas, meu querido amigo, são festas, eram festividades em honra ao deus Dionísio. Em honra ao deus Dionísio eram realizadas essas festas e dessa forma, então, para louvar a divindade, para louvar o deus, começaram a surgir os atores, começaram a surgir as personas, os personagens. Nesse quesito, os indivíduos, então, começaram a utilizar-se de alguns subterfúgios e começaram a usar, por exemplo, máscaras para poder encenar os deuses, né? Essas máscaras, meus amigos, que têm essas formas mais variadas, elas não apenas eram para mudar a feição, a fisionomia dos atores, que naquele momento eram exclusivamente homens, nada de atores femininos, apenas atrizes, né? Nada de atrizes, somente atores. Essas máscaras davam as feições desses atores, além de que serviam como uma espécie de um amplificador, fazendo com que a voz alcançasse maiores dimensões. Bom, além de poder usar essas máscaras, eles usavam também túnicas, roupas com certas ombreiras para ficarem maiores e usavam sapatos maiores, gigantes, para ficarem maiores e darem a impressão justamente da divindade. Com o passar do tempo, meus amigos, essa atividade teatral, essa atividade do teatro, ela vai ganhando mais espaços, vai sair das festividades, vai sair dos campos festivos e vai para os teatros, as construções teatrais que nós temos na Grécia até hoje. Mas sobre as construções a gente fala daqui a pouquinho. Quando o teatro surge enquanto atividade artística definitiva na Grécia, surgirão dois estilos. Os estilos teatrais são os aspectos mais cobrados nos vestibulares, nos concursos e e no Enem, por exemplo, também é cobrado esse tipo de conhecimento. Mas veja só, primeiro nós temos as tragédias. A tragédia, ela era um aspecto educativo. A tragédia, ela sempre estava envolvendo um ato com as divindades, com os deuses. A tragédia sempre envolvia a figura de um herói. Um herói que sofria as punições acerca de algum ato que era feito, um ato de desafio, um ato de contrariedade. No caso, quem era desafiado eram os deuses.
Atenção, gente, não significa que quem desafiava os deuses era o herói, o personagem principal, mas significa que ele sofria essas situações. Como assim, pessoal? Vamos lá, por exemplo, a uma das mais importantes obras de Ésquilo. Vamos justamente a uma história que foi escrita pelo dramaturgo Ésquilo. Esse, meus amigos, são os principais escritores das tragédias gregas. Ésquilo, Sófocles, Eurípides. Ésquilo escreveu a história de Édipo, uma história chamada Édipo Rei. Édipo, o personagem principal, ou seja, o herói da tragédia, ele era filho do rei de Tebas. Nesse quesito, o rei de Tebas foi ao oráculo para descobrir lá com o oráculo qual seria o destino que o filho teria, né? Dessa forma, o oráculo revelou que o filho mataria o pai e, além de tudo, desposaria a mãe. O pai de Édipo ficou desesperado, porque onde já se viu uma coisa dessa? Então, o que ele faz? Ele tenta justamente burlar esse destino que foi traçado pelos deuses. O que ele faz então? Ele tenta matar o filho, mas ele não tem coragem de matar o filho, então o que ele faz? Ele prega o filho ainda bebê em uma pedra. Ele prega as mãos e os pés. Tanto é que o nome Édipo vem da palavra Edipodos, que significa o de pés furados. Édipo foi largado lá pelo pai para morrer, né, preso na pedra, mas ele é encontrado por um camponês que o cria e aí ele vai ter uma vida diferenciada. Édipo então cresce, vira um grande jovem, ele fica um jovem guerreiro, ele fica um jovem muito corajoso, e aí quando ele fica adulto, Édipo parte para o mundo em busca de aventuras. Ele parte ao mundo em busca de aventuras, enfrentando inimigos, perigos aqui e ali. Em uma dessas aventuras, ele acaba matando um senhor, em uma briga assim, trivial, e ele acaba matando esse homem. E continua. No decorrer da aventura, que é muito mais complexa do que nós estamos falando aqui, só para vocês terem uma ideia, ele vai ficar sabendo que a cidade de Tebas estava sendo assolada por um monstro. O rei de Tebas havia desaparecido e a esfinge assolava Tebas, justamente impedindo que as pessoas chegassem até lá. A esfinge é um monstro mitológico, como vocês devem conhecer, tem corpo de leão, cabeça de homem, garras de águia, asas de águia, depende do tipo de esfinge da mitologia que nós estamos falando. Mas olha só, pessoal, Édipo vai então desafiar a esfinge, porque o prêmio para quem desafiasse e vencesse a esfinge era a coroa de Tebas. Nesse quesito então, Édipo vai, encara a esfinge faz o seu enigma, que hoje em dia já não é mais enigma de nada, né? Porque todo mundo sabe a resposta, que a esfinge pergunta: qual é o ser que tem 4 patas de manhã, 2 patas no almoço e 3 patas ao entardecer? E aí Édipo responde que é o homem. Afinal de contas, no amanhecer, quando o homem é jovem, ele anda de engatinhos e aí tem 4 patas, fica engatinhando. No almoço, que é o auge da juventude do homem, ele é um homem, né, forte, e anda apenas com os 2 pés. E quando ele é velho, o entardecer da sua vida, ele usa uma bengala, os 3 pés. A esfinge então fica desconsolada, entra em desespero e se joga no precipício. Édipo, então, vai até Tebas, se transforma em rei de Tebas, é coroado rei de Tebas e acaba casando com a rainha. No decorrer do tempo, né, meus amigos, eles vão descobrir, Édipo vai descobrir que aquilo era o cumprimento, ele estava cumprindo a profecia. Porque quando ele brigou com aquele senhor no meio das suas aventuras, que eu contei para vocês há pouco, Édipo matou o próprio pai, né, que era o rei de Tebas, deixando Tebas desprotegida. Quando Édipo vai virar rei, ele casa com a mãe, Jocasta. Dessa forma ele cumpre o destino que foi traçado lá no início pelo oráculo. Veja bem, Édipo, o pai de Édipo tentou desafiar os deuses, não permitindo que o destino traçado para Édipo fosse cumprido. E ao fazer isso, ao tentar desafiar os deuses, ele acaba jogando nas costas de Édipo um terrível destino, já que ele vai, depois de descobrir tudo o que ele fez, ele vai se desesperar, furará os olhos e irá caminhar pela Grécia desesperado. Veja só, Édipo era o herói da história, o personagem central. Não foi ele quem desafiou os deuses, mas ele sofreu as consequências. Outro exemplo é a história de Hércules, que na Grécia chamava-se Heracles. Olha só, gente, na Grécia, Hércules tem o nome de Heracles. Hércules é só um nome romano, mas isso aí é só um detalhe. Hércules, ele sofria,
a deusa Hera, esposa de Zeus, odiava Hércules com todas as suas forças. Fez de todos os tipos de situações para que Hércules fosse morto. Ainda bebê no seu berço, Hera enviou serpentes para matar Hércules, mas Hércules, com a sua força, conseguiu destruí-las. Então veja só, por que Hércules sofria com o ódio de Hera? Porque seu pai, Zeus, atraiu. Então veja só, quem fez a traição, quem fez o desafio, quem deixou Hera magoada foi Zeus. Mas Hera culpou, ela vai acusar e vai fazer com que Hércules sofra. E essa vida de Hércules, sofrida, cheia de destruições e mentiras e armadilhas, vai fazer com que ele seja um homem que bebia muito. Hércules bebia muito, 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 muito mesmo. E para finalizar a história de Hércules, do seu sofrimento, da tragédia de Hércules, um dia Hércules chega em casa, depois de uma bebedeira, que ele estava nos bares lá e bebendo os vinhos e tal, Hércules chega em casa e se depara com a casa cheia de monstros. E na luta, Hércules luta contra esses monstros e consegue matar os monstros com as próprias mãos, destrói os monstros com as próprias mãos. Detalhe que quando ele mata o último monstro que estava na sua casa, o feitiço se desfaz. Que feitiço? Um feitiço que Hera tinha colocado nos vinhos de Hércules. Quando Hércules bebeu o vinho, ele foi enfeitiçado. Ele via monstros quando ele chegasse em casa. E quando ele chegou em casa, os monstros que ele viu e os monstros que ele matou foi a própria família. Hércules matou as filhas e matou a esposa. Isso faz com que Hércules fique totalmente desesperado, que vai fazê-lo desencadear os 12 trabalhos no futuro. Mas veja, Hércules é o herói da história. Ele não desafiou os deuses, mas ele sofre justamente com o castigo dos deuses. A tragédia, ela era educativa. A tragédia, ela era muito valorizada na Grécia Antiga, justamente porque os gregos apreciavam a tragédia, porque ela era muito reflexiva. Fazia com que os gregos refletissem sobre a vida, fazia com que os gregos aprendessem como se comportar na sociedade, e principalmente fazia com que os gregos temessem a ira das divindades. Então a tragédia era muito valorizada na Grécia Antiga. Em contrapartida, tínhamos também as comédias. As comédias eram geralmente satíricas, as comédias eram geralmente situações onde indivíduos comuns eram expostos ao ridículo. Situações ridículas. Para quê? Para que esse indivíduo, estando exposto ao ridículo, situações ridículas, aprendesse como se comportar na sociedade. Veja só, gente, a comédia também era uma situação que era reflexiva. O teatro na Grécia Antiga era para ensinar o grego, era para fazer com que o grego crescesse, fazer com que o grego se desenvolvesse, principalmente em Atenas. Esse teatro é o teatro ateniense, ele surgiu em Atenas, né? Nós estamos falando sobre o teatro ateniense, e Atenas sempre preocupada com o desenvolvimento intelectual, com o desenvolvimento da polis, desenvolvimento cultural. Dessa forma o teatro era assim, tanto a comédia, tanto a tragédia, elas eram reflexivas, porém a tragédia era muito valorizada, conceituada. A comédia não. A comédia era uma coisa de segundo plano. A comédia era uma coisa assim que as pessoas não se orgulhavam de... Gostavam, os gregos gostavam, mas não se orgulhavam. Podemos dizer hoje como se a tragédia fosse um filme de alta elaboração, com roteiro, com grande preparo e grande produção, e a comédia fosse, sei lá, o Zorra Total, A Praça é Nossa, que ninguém gosta de falar que assiste, mas a galera assiste, entendeu? Aquelas piadas que são as piadas até sem graça, umas piadas forçadas, umas piadas meio nada a ver, mas que muita parte da população gosta, assiste e gosta. Seria isso, um alto nível de reconhecimento e uma coisa menos reconhecida. Mas as duas são reflexivas, fazem o indivíduo grego pensar sobre a vida. Agora, olha só, na tragédia nós temos Aristófanes e nós temos Menandro. Além desses dois estilos, pessoal, surgiu um outro elemento teatral que não está inserido nessas duas características do teatro grego. Estamos falando da pantomima. A pantomima, meus amigos, nada mais é do que essas pessoas, né? Pessoas que sem palavras, sem falar, conseguem representar histórias, conseguem representar momentos, conseguem representar e passar emoções. A pantomima existe desde a Grécia Antiga até hoje.
Hoje nós temos aqui que ela é classicamente utilizada por esse personagem, essa persona, esse personagem não tem nome, é anônimo, né? Mas assim, geralmente com roupas pretas, com o rosto pintado de branco, né? E a pantomima ela é muito expressiva, ela exige assim um alto nível de expressividade por parte seus atores, porque sem falar eles têm que passar justamente essa ideia do qual eles estão inserindo. A pantomima, né, pessoal, então ela existe também nesse quesito da teatralidade que surge na Grécia Antiga, mas o que é valorizado mesmo, o que é cobrado realmente quando se fala em teatro grego é a tragédia e a comédia. Bom, onde eram realizadas essas tragédias e essas comédias? Aqui, o teatro. O teatro, pessoal, nós temos aqui justamente a questão onde fica a arquibancada, né, a plateia. Aqui nós temos aqui justamente onde é feito o coro, aqui é o coro, né? As apresentações, elas eram feitas neste local, no início do teatro grego, pessoal, neste local, no teatro grego. Aqui não era o palco ainda no início do teatro grego, e aqui, pessoal, era somente para criar os cenários, realmente para guardar os camarins dos atores. Os atores atuavam aqui justamente na questão de baixo aqui, né? Nessa parte aqui de baixo, na chamada orquestra. Aqui era chamada orquestra, onde se orquestrava as apresentações. No decorrer do tempo, lá no helenismo, aqui vai acabar sendo utilizado como palco. Os atores vão subir aqui para essa parte de cima, aqui para o terraço, e ali vai começar a ser utilizado como palco. E é a origem do teatro que nós temos hoje. O palco, o tablado, que nós temos hoje em dia utilizado. Aí, pessoal, este é o teatro de Epidauro. Atenção, vocês reparam que o teatro de Epidauro, conseguem perceber que ele está construído na encosta de uma montanha? Na verdade, ele é construído aqui numa ravina, né? Reparem, pessoal, que ele é construído utilizando a geografia natural. Ele está lá até hoje, na Grécia Antiga. Por que ele é construído usando a geografia natural? Porque os gregos não sabiam construir o teatro sem utilizar a arquibancada. Não sabiam construir a arquibancada sem utilizar a geografia natural. Dessa forma, utilizando-se a geografia natural, os gregos então criavam o teatro. Segundo a tradição, esse teatro aqui, pessoal, ele é construído dessa forma semicircular e ele é construído de uma maneira em que os atores que estão aqui na orquestra, né, a orquestra que é a parte de baixo, eles quando falavam com as máscaras, né, elas servindo como uma espécie de amplificador, quando eles falavam com a máscara, elas então ampliavam-se as ondas sonoras, sendo capaz de ser ouvida, as ondas sonoras sendo capaz de ser ouvida até aqui no alto. Dessa forma, pessoal, nós temos ali o teatro grego. O teatro grego é o pai de todos os teatros, não é verdade? O teatro grego ele é o pai desse teatro que nós temos hoje em dia. Porém, não é o único teatro da antiguidade. O teatro grego vai ser absorvido pelos romanos. Como nós sabemos, meus queridões, os romanos absorveram quase que por totalidade, quase totalidade a cultura que foi desenvolvida justamente pelos gregos. Os romanos, então, eles vão absorver quase a totalidade dessa cultura, vão absorver, por exemplo, a pintura, a escultura, vão absorver o teatro. Só que o teatro romano, meus amigos, o povo romano tem uma identidade cultural diferenciada do povo grego. Se o teatro grego, seja ele tragédia ou seja comédia, ele era um teatro reflexivo, o teatro romano não vai ser reflexivo. O teatro romano ele vai estar envolvido com outros elementos. O teatro romano, nós temos ali a valorização da comédia. Entre os dois estilos que nós falamos anteriormente, a comédia irá se sobressair. O teatro romano não está interessado, não está focado em trazer reflexões sobre a vida, enaltecer a participação cívica. O teatro romano está focado apenas no prazer. Principalmente, meu amigo, prazer, né? A apreciação, a diversão. Principalmente quando surge lá o pão e o circo, que é umas técnicas de dominação romana. No pão e circo nós temos aqui o teatro romano vai ser muito utilizado. O teatro romano, pessoal, irá se chamar de mime ou mimo. O teatro romano, pessoal, esse mime ou esse mimo, ele era justamente um teatro que vai ser uma mistura, uma fusão que vai surgir entre a pantomima, entre a comédia grega. Uma espécie de fusão. Porque os mimos, eles vão ser muito
expressivos, eles vão ser muito exagerados, né? Os atores dos mimos ou dos mimes, eles vão ter que mime, né, de mimes e de imitação. Então, a questão da pantomima, né, que nós temos a imitação, veja só, eles vão ser muito expressivos. Situações vexatórias, exageradas, né? Utilizam-se muitas pessoas que têm alguns problemas, por exemplo, pessoas muito altas, gigantescas, anões, justamente para trazer situações ridículas para as pessoas simplesmente se divertirem. O teatro romano não é reflexivo. O teatro romano não é reflexivo. O teatro romano está focado apenas na diversão e no prazer, principalmente no mime, no mimo. Essa é a ideia que surgiu, essa representação. Mas como faremos daqui a pouco, não é a única forma de representação teatral. O teatro romano, pessoal, ele começa com essas representações teatrais, esse exercício da teatralidade, essas ideias de fazer essas chacotas, essas sátiras, esses risos, para que a população se distraia. Mas o romano, na verdade, pessoal, ele não gostava assim tanto de teatro, de representação, de histórias. O romano, ele gostava de competição. O romano era um indivíduo muito competitivo. O romano era um indivíduo muito competitivo, né? Tanto é que as suas expansões, ele era um cara muito ligado aos combates, né? Muito ligado às lutas, e isso está também no teatro. Os romanos gostavam de uma outra forma de teatral que surge nesse momento, se aprimora nesse momento, que são os espetáculos violentos. Os romanos gostavam, eles apreciavam não apenas as comédias, os risos, as diversões das mimes, mas apreciavam os espetáculos violentos. Que espetáculos? Competições dos mais variados tipos, competições de corridas de cavalo, competições de lutas de boxe, competições dos mais variados tipos, lutas e combates. Lutas de gladiadores, encenações de combates, encenações de guerras, recriações de batalhas. E claro, nessas recriações de batalhas, recriações de guerras, utilizava-se muita violência, já que existia uma camada social ali, camada social não, mas um grupo na sociedade, os gladiadores, que eram escravos treinados para o combate, e esses gladiadores, esses escravos treinados para o combate, eram utilizados nessas encenações, nessas recriações de batalhas, e muitos morriam. Quando haviam grandes festividades em Roma, sempre haviam essas grandes encenações, essas grandes lutas, essas grandes encenações de batalha. E é por isso que o romano criou essa estrutura. Essa estrutura romana, vocês podem observar, ela lembra o teatro grego. Semicircular, mas ele é uma coisa fechada. Ele não é, pessoal, atenção, ele não é focado, ele não é preso às condições geográficas naturais. Como assim? O teatro, a construção teatral grega está presa às condições geográficas naturais. Tem que ser lá numa ravina, no encosto de uma montanha, como falamos há pouco. O teatro romano não. Os romanos, como vocês bem sabem, conheciam o arco e utilizavam o arco para construir estruturas altíssimas. Dessa forma, eles vão construir aqui essa forma teatral. Essas estruturas, pessoal, o uso do arco dispensava justamente a geografia natural. Tínhamos a arquibancada, eles erguiam uma parede reta de arcos e, escorado nessa parede de arcos, construiu uma arquibancada. Entre, meus queridos amigos, entre a parede de arcos construída aqui, reta, e a arquibancada aqui, nesse ângulo, nesse espaço que nós temos aqui, havia um espaço que os romanos utilizavam muito bem. Utilizavam por quê? Os romanos utilizavam ali para construir mercados, utilizavam ali para construir lojas, restaurantes, banhos, termas, todo tipo de coisa utilizado ali. Os romanos, meus amigos, já estão fazendo uma construção teatral muito parecida com o que nós temos hoje em dia. Bom, além disso, os romanos, né, meus amigos, tinham aqui a orquestra e o proscênio. Essas construções, existem muitas construções hoje em dia, ainda em bom estado para ser visitado, elas eram adequadas para o tipo de teatro representativo. Professor, os romanos não representavam tragédias? Cara, até representava. Até as tragédias gregas eram representadas nesses teatros aqui, mas eles não gostavam. O que mais fazia sucesso eram realmente os mimos, as comédias, a pantomima também era realizada. O que mais fazia sucesso era isso. Mas esse teatro não é indicado para o tipo de outro tipo de coisa, que é justamente as competições. Esse teatro não dá um ângulo propício a esse tipo de situação. Dessa forma, nós temos então, pessoal, que o teatro
que é aqui, né, que é o auditório, esse teatro aqui que é chamado de auditório, né, essa situação aqui, o auditório, ele vai evoluir. Os romanos vão ter a ideia muito inteligente, pessoal, de fazer uma união de 2 auditórios, e dessa união de 2 auditórios vai surgir o chamado anfiteatro. Professor, mas peraí, não estou entendendo. Como assim que os romanos vão fazer a fusão de 2 auditórios? Vamos lá. Olha só, galera. A forma do auditório é semicircular, olhando de cima. Pode olhar, semicircular. No meio desse semicircular tem ali o palco, beleza? Os romanos vão fazer o quê? Vão pegar o formato semicircular, vão retirar o palco e uni-lo com o outro formato semicircular. O que nós tivemos no surgimento? De um formato ovoide, Esse formato é chamado de anfiteatro ou arena. Por quê, pessoal? Veja só. No auditório, no teatro grego, nós temos aqui embaixo a orquestra. E depois aqui surgirá o palco, que vai ser chamado proscênio, né? Mas é o palco, proscênio, e a orquestra aqui. Quando você tem um anfiteatro, como esse aqui, meus amigos, está no norte da Itália, é o anfiteatro ou a Arena de Verona, construído no século I. Olha o seu formato. É um formato ovoide. E a arena fica aqui embaixo, meus amigos, a arena fica aqui embaixo. Desse aqui eram realizados os principais elementos dessa outra característica do teatro romano. As competições, os combates, as lutas. É indiscutível, pessoal, é impossível não falar do teatro da arena romana, do anfiteatro, se não falarmos do mais famoso anfiteatro de todos, o Coliseu. O Coliseu, pessoal, alcançava mais de 50 metros de altura. O Coliseu cabia quase 100 mil pessoas, e o Coliseu, meus amigos, ele era justamente uma ode à arquitetura romana. O Coliseu, cada linha, reparem, o Coliseu ele é cercado por colunas falsas, porque elas não são colunas completas, mas elas apenas trazem a ilusão de ser. Cada uma delas, pessoal, é uma coluna clássica da arquitetura antiga, dórica, jônica, coríntica, compósita, as colunas clássicas da arquitetura romana. Nesse quesito aqui dentro, pessoal, nós temos, é chamado, o nome Coliseu, ele vem por causa dessa estátua, um colosso, uma estátua gigante, um colosso. E aí, quando nós tínhamos ali, era uma estátua do deus Marte, o deus da guerra romano, e aí, não era exatamente assim, né, gente, mas essa estátua do deus Marte estava lá, e quando você chegava no Coliseu, você via aquela estátua maravilhosa, aquele colosso, então, era a casa do colosso, o Coliseu. O Coliseu, pessoal, foi utilizado para fazer muitas coisas terríveis, por exemplo, aqui nós temos aqui a martirização dos cristãos. Os cristãos, pessoal, foram muito martirizados nesse momento. Os cristãos foram perseguidos por grande parte dos imperadores romanos, iniciando a perseguição por Nero. E aí nós temos um problema. Por quê, pessoal? Quando os cristãos eram utilizados como seres para serem martirizados, né? O Coliseu, pessoal, principalmente vai martirizar muito disso. Nós temos essa imagem aqui onde os cristãos estão sendo dados de comer as feras. Aí que vem uma questão. Nesse momento, os mimos, lembra os mimos, que eram sátiras e sarros e coisas de comédia, vão começar a fazer de alvo os cristãos, tirando sarro na cara dos cristãos mesmos. Guarda essa informação. Os mimos romanos satirizavam justamente ali. Cara, é o seguinte, gente, os mimos romanos satirizavam tudo. Satirizavam os cristãos, satirizavam os deuses gregos, satirizavam os deuses romanos. Os mimos satirizavam todos. Mas quando eles satirizaram os cristãos vão guardar uma mágoa disso aí. O Coliseu, pessoal, ele é essa estrutura que está quase todo destruída hoje em dia. Sobrou ainda grande parte da sua estrutura, mas o seu mármore, as suas estátuas mais grandiosas, não existem mais. Um detalhe, né, pessoal? O Coliseu tinha sua arena no começo, como nós falamos aqui. No início da construção do Coliseu, quando ele foi inaugurado, pessoal, para vocês terem uma ideia da grandiosidade, da potência do Coliseu, aqui nós temos a parte dele interna, né? O que sobrou hoje. Vocês podem observar aqui que é aqui uma reconstrução da arena como era. E aí, pessoal, quando ele foi construído, não haviam essas casernas subterrâneas. Essas casernas subterrâneas, pessoal, foram construídas depois, quando ele foi atualizado, ainda no Império Romano, claro. E essas casernas, pessoal, olha só para que elas serviam. Era aqui onde ficavam
as ferrarias, onde ficavam as jaulas, onde ficavam os locais dos gladiadores, tudo embaixo. E aí um sistema de roldanas, um sistema de guindastes fazia com que fossem elevados esses elementos para, abrindo assim o chão do Coliseu, surgia do fundo do chão esses animais. Mas isso foi na sua atualização. Eu acho muito mais interessante o que os romanos fizeram quando ele foi construído. Quando o Coliseu foi construído, o chão do Coliseu era sólido, eram desviado água de 2 aquedutos e essa parte aqui, ó, da arena do Coliseu era alagada numa altura assim de mais ou menos uns 2 metros. Correto? Era a altura assim, de mais ou menos uns 2 metros. E quando a parte estava alagada, era inserido dentro do Coliseu, era inserido navios de combate reais. E aí, cara, os gladiadores encenavam batalhas marítimas reais dentro do Coliseu. Então, pessoal, nós temos aqui que dessa forma nós finalizamos por enquanto nossos estudos sobre o teatro romano. Muito bem, meus amigos, nós acabamos de ver ali o teatro que surgiu na antiguidade. Vimos que o teatro surge na Grécia Antiga, a tragédia, a comédia, a pantomima. Nós vimos ali que nesse momento o teatro era reflexivo, tentando desenvolver e tentando trazer uma compreensão melhor sobre justamente a vida dos gregos. Em Roma Antiga, nós vimos que isso já é diferente. Nós vimos ali que na Roma Antiga, nós temos ali que o teatro era mais divertido, o teatro é despreocupado, o teatro não está preocupado, está tentando trazer ideias de reflexão. Dessa forma, o teatro acaba sendo usado apenas para a diversão. Como nós sabemos, a utilização da diversão foi uma arma política pelos romanos. Dessa forma, nós temos então, pessoal, que com a queda do Império Romano, os mimos, as pantomimas, os combates, as arenas, vão sofrer grande decadência, vão sofrer uma grande transformação. Essa decadência, pessoal, ela pode ser vista, por exemplo, como nós vimos as ruínas do Coliseu. O Coliseu não tem mais os seus mármores e os seus enfeites hoje em dia, porque com a queda do Império Romano ele foi saqueado. O mármore que estava no Coliseu foi retirado e foi utilizado para construir outras coisas. Foram utilizados para construir outras situações, no que nós veremos na nossa próxima aula, que é justamente a arte e o teatro da Idade Média.